Mesmo sabendo que a prevenção é o melhor remédio, muitos homens optam por não ir ao médico na vida adulta. E a gente quer falar a partir de agora sobre a saúde do homem. Está comigo aqui no estúdio o médico urologista Leandro Cruel. Doutor, bem-vindo ao Café Expresso. Eu quero começar já lhe pedindo uma explicação sobre esse comportamento dos homens de, parece que, evitar ao máximo essa ida ao médico. Ótimo, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Esse tipo de informação eu acho de fundamental importância, que seja divulgado para todos, né, para toda a população. Não é à toa que tem que nós temos uma campanha a nível mundial em cima disso, né, Thaís? Mas assim, já começando, né, abordando o assunto que tu já está me questionando aí sobre como se fosse, eu entendo como preconceito, né? Que o homem acaba não frequentando o consultório médico de uma forma geral. Isso de fato ocorre, isso eu vejo como um problema, levando em conta que nós temos não só o câncer de próstata, mas temos outras doenças assim muito prevalentes na faixa etária jovem do homem, e que essas doenças acabam não sendo investigadas, não sendo tratadas, né, por um preconceito, né? A mulher, desde a primeira menstruação, já tem um ginecologista, já vai regularmente, já tem aquele hábito que precisa ir no médico anualmente, eventualmente semestralmente. Mas o homem não. O homem, depois que a mãe deixou o pediatra de lado, se entende que está tudo certo com ele, né? E até prova o contrário, não precisa mais ir, né? Então isso é um dilema que nós estamos enfrentando já há muitos anos, né? Mas eu até entendo que gradativamente parece que está amenizando, mas ainda muito longe do ideal, né? A gente conversava aqui, antes de começar essa entrevista, que a menina troca então o pediatra, em seguida já vai para o ginecologista, e o homem troca o pediatra lá aos 50 anos, na melhor hipótese, pelo urologista. No meio desse caminho tem uma vida ocorrendo, doutor. Que doenças poderiam ser evitadas se o homem tivesse buscado um aconselhamento médico, uma consulta médica durante esse período tão importante da vida adulta? Pois bem, eu tenho a noção real de que o Novembro Azul, ele não é uma prevenção puramente ao câncer de próstata, mas sim para abrir esse leque, né, para os pacientes, assim, esse leque de doenças que são prevalentes no homem. Na verdade, é um alerta para a saúde masculina. O homem deveria, desde a adolescência, na puberdade, já ter consultas regulares com o urologista, né? Trocas hormonais, situações assim que podem prevenir, por exemplo, a fertilidade do homem, né? Bom, uma doença super prevalente, a varicocele, né, que são varizes do testículo, é da causa mais comum da infertilidade do homem lá com 20, 30 anos, mas é uma doença que começa aos 15, né, e muitas vezes poderia ser tratada lá. E não nós tardiamente pegar um homem já infértil, muitas vezes em casos severos, onde talvez difícil reverter o quadro, né? 15% dos casais são inférteis 15%, e normalmente essa busca começa pela mulher. Na verdade é uma estatística alta, 15% dos casais não conseguem ter filhos por métodos naturais após um ano tentando em casa, né? Isso já configura uma infertilidade, e as causas masculinas e femininas, elas são equivalentes. O homem contribui tanto quanto a mulher com a infertilidade, e não é só o fato de estar grávida, né? O fato os abortos recorrentes que muitas mulheres enfrentam, muitas vezes são causas masculinas, né? Por uma má qualidade do sêmen. E o homem, ele pega toda essa lacuna de tempo, desde da adolescência dele até essa fase de tentar ter filhos, nunca procura médico algum. E mesmo quando estão, por exemplo, tentando ter filhos e não conseguem, mesmo assim não se foca no homem, né? Vai no ginecologista, a mulher faz uma investigação assim exaustiva e persistem, e muitas vezes a causa está anulada, né? Levando em conta que é 50% das vezes. Então, também falta uma conscientização a respeito disso, que acaba atrapalhando a qualidade de vida de um casal, né? Afinal de contas, filho é um desejo da maioria, né? Isso é um dos exemplos, é a infertilidade, mas tem outras doenças, né? De testículo, por exemplo, o câncer de testículo acomete o adulto jovem, também inferior a 40 anos,
que também é uma faixa etária que dificilmente o homem vai espontaneamente procurar o médico, né? Bom, doutor, a gente buscou dados aqui do Instituto Nacional do Câncer, que estima cerca de 65 mil novos casos de câncer de próstata nesse ano de 2020. Pensando aqui na nossa região, você atende em consultório, também no Hospital São Vicente de Paulo, quer dizer, se percebe um crescimento de casos? Sim, na verdade o crescimento ele é exponencial desde a década de 90, quando aumentou a acurácia do diagnóstico, né? Com o próprio exame de PSA, por exemplo, né? Que é o exame de sangue. Que é o exame de sangue, né? Mas ele é sim uma doença muito prevalente. De todas, né, tirando os tumores de pele, não melanoma, é o câncer mais frequente do homem. Em torno aí de 15%, eventualmente 20% dos homens têm ou vão ter o câncer a partir dos 50 anos. Então, tu veja que é uma doença que tem muito impacto, né? Ela tem muito atrapalhos aí na vida do homem, né? E é uma doença, por sorte, com uma perspectiva de cura elevadíssima, principalmente com tratamentos precoces. Você consegue curar a grande maioria dos pacientes. Mas para isso a gente precisa de um diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce inclui o homem procurar o urologista espontaneamente sem ter sintomas, porque a chance de cura é no momento que a doença está sem sintomas. No momento que o homem teve sintomas pelo câncer de próstata, já é uma doença altamente avançada, né? Já com um prognóstico muito ruim, né? Doutor, só o exame de sangue é suficiente? Ou ele é o início dessa busca, ele acontece a partir de que idade? Ele nem é o início, ele é o início junto com o toque, né? Ele não abre mão do exame de toque. Na verdade, é um conjunto de informações que nos levam a ter pistas em relação à doença. Então, o exame do sangue, ele sozinho, ele não é o suficiente. Precisamos associar o exame de toque na próstata também. Não é incomum pacientes terem exame de sangue normal e ter uma alteração apenas do exame de toque. Eu lhe fiz essa pergunta porque ainda é um tabu para muitos homens este exame. Então, não adianta sair por aí dizendo: estou com a minha próstata em dia, fiz o exame de sangue. Pode ser que não. Isso é um erro, eu considero até gravíssimo, né? Apenas fazer o exame de sangue. E outra, o exame de sangue, o PSA, ele não é um exame de simples interpretação. Ele precisa de uma avaliação cronológica do paciente, comparações com exames passados. Simplesmente olhar a referência, né, e achar que está bem, ou até um outro colega médico que não é da área, muitas vezes, né, até com uma boa vontade, mas erroneamente, não, tá tudo bem, que nem precisa fazer o toque ou coisa do tipo. Isso aí, na verdade, é um erro que tu pode te custar caro, né? Então, assim, é um exame de difícil interpretação. Tu pode ter um câncer de próstata com valores de referência normais, né? E vai depender da avaliação prévia que tu já fez naquele paciente, e tu tem que associar com o exame de toque junto, né? A partir de que idade, doutor? É preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia que você comece aos 45 anos aqueles homens que têm história familiar ou são afrodescendentes, de descendência negra. Nós temos uma incidência aumentada quem tem história familiar de primeiro grau e nos afrodescendentes. E na população em geral é preconizada a partir dos 50 anos. Lembrando que tem países que antecipam para 40 anos essa avaliação para os grupos de risco, né? Então não é errado, é até um excesso de zelo começar aos 40 nesse grupo aí que tem história familiar, né? Bom, o recado aos homens está muito bem dado, não é, doutor? Espero que sim, né? Saúde do homem, aproveita o novembro aí para correr atrás da sua saúde. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Obrigado pela oportunidade. Bom trabalho, Obrigado. Viu?